Resolvi transformar minha estante de livros em um louceiro. Pois é, gente, eu amo pratos, adoro mesa posta. E essa estante estava sobrando na sala de TV. Então eu fui para o meu escritório, /estúdio, /bagunça das crianças. E outra limpeza, porque no episódio anterior vocês viram que eu tinha feito o estúdio, né? Pois bem, retirei. A estante é muito pesada. Precisei de ajuda dos universitários. E nesse momento eu tava colocando de novo as prateleiras. E vocês vão ver eu colocando os pratos. Olha que realização, que sensação boa, gente. E o legal dele ser aberto assim é que fica super prático de pegar. E acreditem, as minhas filhas não mexem neles. A não ser que seja pra elas mesmas montarem mesa posta. E eu deixo, que eu sou doida. Pra você que tá vendo esse vídeo até aqui e ainda não me segue, o meu conteúdo é bem nesse gancho. Dona do lar raiz, mãe de 3, ama uma mesa posta que tem que cuidar da casa todos os dias. Aqui você vai ver uma rotina bem legal, descontraída. Aqueles desabafos que a mãe sabe bem como que não é fácil. Me conta aqui agora o que achou do meu novo louceiro e me siga pra acompanhar mais. Beijo, fui!